Não há mentira mais sutil, mais socialmente permitida e mais psicologicamente densa do que aquela que muitas mulheres modernas dizem com convicção estranhamente robótica. Eu não quero ser mãe. E não se trata aqui de uma acusação moralista, de um julgamento conservador ou de um manifesto contra a liberdade individual. Trata-se, na verdade, de escavar profundamente a psique humana, com a ajuda de Carl Jung e sua cartografia simbólica da alma, para entender o que realmente se passa no inconsciente quando uma mulher renuncia à maternidade com aparente frieza. Essa afirmação, cada vez mais comum nos tempos líquidos descritos por Zygmunt Bauman, carrega em si um peso que não pertence apenas ao indivíduo, mas a toda uma civilização em colapso simbólico. O que se revela por trás do "eu não quero ser mãe" não é uma simples escolha. É um grito abafado dentro de uma catedral em ruínas, onde os arquétipos da grande mãe e da mulher anímica foram soterrados por escombros ideológicos e traumas não elaborados. Na teoria junguiana, a psique é habitada por arquétipos universais, imagens primordiais que estruturam o inconsciente coletivo. Um desses arquétipos é o da mãe. Ele não representa apenas a mulher que gera filhos, mas tudo aquilo que é origem, que nutre, que envolve, que acolhe e que destrói se necessário. A mãe é também a terra, a noite, o ventre cósmico. É por isso que toda mulher, ao nascer, já traz dentro de si essa energia ancestral que a conecta com o ciclo da vida e da morte. Quando uma mulher diz que não deseja ser mãe, o que está acontecendo na verdade não é o extermínio desse arquétipo, mas o seu recalcamento. Algo foi deslocado, renegado, expulso da consciência e jogado nas profundezas sombrias da psique, onde se acumula com outras repressões até formar o que Jung chamou de sombra. E essa sombra, uma vez ignorada, não desaparece. Ela se vinga, transforma-se em sintomas, em fobias, em neuroses, em angústias existenciais que nenhuma carreira brilhante ou viagem internacional pode aplacar. Para entender por que essa renúncia à maternidade se tornou não apenas aceitável, mas valorizada em certos círculos, é preciso olhar para a história com olhos de arqueólogo simbólico. Desde a Revolução Industrial, a mulher foi progressivamente deslocada de seu papel simbólico como a guardiã da vida e convertida em um agente produtivo. Não se trata de negar os avanços civilizatórios trazidos pelo acesso das mulheres ao mercado de trabalho, mas de reconhecer que esse deslocamento não foi neutro. Houve uma amputação simbólica. Ao ser chamada a competir no mesmo campo que o homem, a mulher teve que masculinizar sua psique, adotando posturas racionais, competitivas e individualistas, traços associados ao arquétipo do ânimos, o princípio masculino interno segundo Jung. A consequência disso foi uma guerra civil interior. A mulher moderna passou a guerrear contra si mesma, entre a ânima e o ânimos, entre a força que gera e a força que conquista. E, ao se render ao ânimos coletivo, esse espírito masculino da modernidade tardia, ela passou a desprezar tudo aquilo que a conecta com sua essência telúrica: o cuidado, o ventre, a continuidade, o ciclo. Mas por que essa mentira, e sim, é uma mentira arquetípica, se tornou tão comum, tão confortável, tão naturalizada? Porque a cultura ocidental, especialmente nos últimos 100 anos, embarcou em um projeto brutal de dessacralização da vida. Não há mais lugar para o mistério, para o símbolo, para o ciclo. Tudo precisa ser racional, utilitário, mensurável. A maternidade, nesse contexto, foi reduzida a um projeto de vida, uma decisão pessoal, como se fosse um curso de pós-graduação ou um intercâmbio. A mulher passou a ver seu útero como um recurso biológico e não como um altar. A criança deixou de ser uma promessa e passou a ser um custo. A mãe deixou de ser sagrada e se tornou um peso estatístico nos relatórios de produtividade. E aqui entra o mecanismo psicológico mais sofisticado de todos: a racionalização. Quando a mulher diz que não quer ser mãe, ela geralmente apresenta uma série de argumentos racionais. Quero me dedicar à carreira. Não gosto de crianças. O mundo está muito difícil.
Não quero perder minha liberdade. Mas todos esses argumentos, por mais lógicos que pareçam, são máscaras. Jung já nos alertava. Quanto mais a razão domina a psique, mais a irracionalidade se esconde nas sombras. A racionalização é o último recurso do ego para não lidar com o terror de encarar o próprio inconsciente. O que está em jogo aqui não é uma escolha racional, mas uma ferida arquetípica. Algo foi cortado, talvez pela ausência de uma mãe acolhedora, talvez por traumas infantis, talvez por uma cultura que demoniza o feminino profundo. E, diante dessa ferida, a mente constrói narrativas para justificar a negação da vida. Mas a alma não se convence. Ela geme, chora, enlouquece em silêncio. A civilização ocidental está adoecendo justamente porque suas mulheres foram convencidas a não gerar. E aqui não se trata apenas de filhos biológicos, mas de qualquer forma de criação que envolva entrega, renúncia, doação, sacralidade. A mulher que rejeita a maternidade rejeita também o princípio criador dentro de si. E esse princípio, uma vez negado, transforma-se em ressentimento, em frieza, em esterilidade emocional. Quantas mulheres hoje vivem como zumbis elegantes, cercadas de diplomas, conquistas e viagens, mas profundamente tristes, solitárias, ressentidas? Quantas precisam tomar ansiolíticos para suportar a vida que escolheram racionalmente, mas que sua alma abomina? Quantas riem alto nas redes sociais enquanto se afundam em crises de pânico no banheiro? É claro que existem exceções. Algumas mulheres realmente possuem uma estrutura psíquica que não se alinha ao arquétipo da maternidade. Mas são raras. A maioria, esmagadora maioria, mente para si mesma. E a mentira, nesse caso, é um mecanismo de sobrevivência. Admitir que se deseja ser mãe, num mundo que demoniza a maternidade, é como assumir um crime. A mulher moderna teme parecer fraca, dependente, submissa. Ela foi treinada para esconder seu desejo de gerar, como quem esconde uma doença. E assim, vai se desconectando da sua essência, do seu corpo, do seu próprio útero. Esse órgão que, como dizia Clarissa Pinkola Estés, não serve apenas para parir filhos, mas para parir mundos, ideias, gestos, poesias, sagrados. A negação da maternidade não é apenas pessoal, é política, cultural, espiritual, é o sintoma de uma civilização que perdeu o contato com o feminino profundo. Uma civilização que valoriza mais a máquina do que o ventre, mais o algoritmo do que o abraço, mais o controle do que o cuidado. Jung alertava que o excesso de racionalidade destrói a alma. E o que vemos hoje são almas destruídas, escondidas em corpos maquiados e discursos progressistas. O que vemos são mulheres que gritam independência, mas choram em silêncio por um filho que nunca virá. Porque o tempo é implacável. A juventude passa, o ciclo fecha, o útero cala. E então, tarde demais, a alma começa a gritar. É preciso coragem para olhar para dentro e admitir o desejo mais arcaico e mais sagrado da psique feminina, o de gerar. Não se trata de ceder a uma pressão social, mas de resgatar uma conexão interior. A verdadeira liberdade não está em negar os arquétipos, mas em dialogar com eles conscientemente. A mulher que reconhece seu desejo de ser mãe não se torna fraca, mas poderosa. Ela se reconecta com a terra, com a lua, com o ventre cósmico. Ela se torna canal do sagrado. E mesmo que decida não ter filhos biológicos, ela encontrará formas de gerar no mundo, de nutrir, de cuidar, de criar. Porque a maternidade não é apenas um fato biológico, mas uma função arquetípica. E quando essa função é integrada, a mulher floresce. Quando é negada, ela apodrece por dentro. Portanto, antes de repetir mecanicamente, eu não quero ser mãe, é preciso perguntar, quem dentro de mim está dizendo isso? É a mulher inteira, integrada, consciente? Ou é uma persona social construída para agradar um mundo doente? É uma escolha ou uma fuga? É expressão ou repressão? Jung dizia que o caminho da individuação passa pelo confronto com a sombra.
E a sombra da mulher moderna é justamente essa mentira repetida até se tornar mantra. Confrontar essa mentira é o primeiro passo para a cura. E curar-se, neste caso, é também curar o mundo. Porque o mundo precisa da mãe. Não da mãe biológica apenas, mas da mãe simbólica, da mulher inteira, da criadora, da nutridora, da ponte entre os mundos. E enquanto ela for silenciada por discursos que confundem liberdade com negação da essência, estaremos condenados a uma civilização estéril, tecnológica, brilhante, veloz e absolutamente vazia.